Sou Lúcia Brás da Úrsula, nasci a 17 de 11 de 46, tenho 75 anos e sou viúva. Trabalhei na fábrica do papel, foi o primeiro trabalho que tive, que era ali em cima. E depois, primeiro trabalhei no arroz, a roçar mato, pronto, várias coisas no campo. Depois fui para a fábrica do papel. Depois da fábrica do papel voltei outra vez ao campo. E do campo fui para a fábrica do Pereiro, que era uma fábrica de fazer tijolo, lá embaixo, ao pé do Pereiro, não sei se vocês sabem onde é. E depois daí voltei outra vez ao campo. Apanhei tomate, plantei arroz, e rocei mato, e fizemos muitas coisas, pronto, tudo, apanhámos azeitona, e fizemos muitas coisas através de tudo quanto pertencente ao campo. Foi assim. Depois casei-me aos 23 anos, deixei o trabalho, que antes era a moda da gente, eu andava no Pereiro, e antes era o hábito, quando a gente se casava, deixar o trabalho onde andava. Deixei o trabalho, e depois voltei ao campo outra vez no fim de casada, fiz chiar as tomate. Pronto, depois andei por aqui, pronto, por estas coisas, depois andei sempre no campo. Depois de casar, andei sempre no campo. Mas depois ainda voltei aqui uns 2 anos aqui à junta, fazer aqueles trabalhos de arar arroz, fazer essas coisas. E entretanto, depois já era viúva, quando voltei aqui à junta, já era viúva. Viúva aos 53 anos. Meu marido teve uma doença no fígado. E pronto, e os altos e baixos que a gente tem tido. Mas cá se vai vivendo. Aos 53 anos, no fim dele morrer, entusiasmaram para ir tirar a carta de condução, foi o bem que fiz. Fui tirar a carta de condução ainda aos 53 anos. E foi uma maravilha. Eu dou as voltas que eu quero, não estou a depender dos filhos, porque era sempre, vai buscar isto, vai buscar aquilo, só um é que tinha a carta. Depois andava sempre, só eu é que fosse, então só tu é que disse. E então agora vou para onde eu quero, ainda até ver, né? E foi assim a minha vida. Sofremos muito no campo. O campo era o maior sofrimento que a gente tinha, era o campo, né? Andar a roçar mata com as descalças. Depois a gente fazia aquelas paveias de mato, que aquilo era para fazer a cama ao gado. E depois a gente só usava umas tamanquitas. Aí a gente para cima da paveia do mato para fazer a paveia, tínhamos que pôr uns saragaços assim por cima para a gente não se picar, né? E pronto, e foi assim a minha vida ao longo de tudo. Pronto, depois quando o meu marido morreu, fiquei pior ainda, que é o que estava. Mas agora a vida já está mais equilibrada, graças a Deus, com a ajuda dos filhos. Então e começou a trabalhar com que idade, Dona Lúcia? Olha, com 14 anos. E fez a 4ª classe ainda? Fiz a 4ª classe, fui a única dos meus irmãos que fiz a 4ª classe. Tinha 3 irmãos, 2 já morreram, uma ainda está viva, graças a Deus, mas também com grande sofrimento. Mas fui a única que fiz a 4ª classe. Eles, os 3 nunca conseguiram fazer a 4ª classe. Pronto, e eu fiz a 4ª classe. E nessa altura vivia onde? Olha, fiz a 4ª classe, já vivia aqui em Ulo, mas andei por muitos lados. Andei em Paíres, que é lá em cima. Primeiro fomos para Famão, depois fomos para Paíres, para aí voltámos ali já para cá, para aqui, que é ali, ali nas Travessas Fundas, mesmo lá assim, ali. Aqui iam, pronto. Depois voltei lá para baixo, para o pé da zona industrial, que estava aí umas casas, meus pais voltaram para aí. Daí é que eu me casei. E depois voltei para o sítio onde estou a morar, que é ali na Rua de Chafariz. Pronto, nunca mais ali valei. E era muito comum as pessoas não completarem a 4ª classe na sua época? Era. Naquela época era. Embora fosse o ensino obrigatório, as pessoas começavam muito cedo. Porque os pais queriam que os filhos começassem muito cedo a trabalhar. Claro. E era, mas eu, graças a Deus, fiz a 4ª classe. Eu andei 2 anos ainda na 4ª classe. Andei 2 anos na 3ª e 2 anos na 4ª. Que a gente antes até fazia o exame da 3ª classe também. Mas o exame da 3ª já fiz aqui também. E andei 2 anos na 4ª classe também. Mas graças a Deus tirei. Eu era mais burra nas contas. Era nas contas é que eu era burra. Mas depois, graças a Deus, aprendi a fazer bem feito. Então, quando completou a 4ª classe, começou logo a trabalhar? Foi logo para o trabalho, depois foi logo para o trabalho que a gente foi. Passava-se muitas dificuldades nessa altura? Muitas, olha.
A gente caldeirava no trabalho. Ali na fábrica não, íamos almoçar a casa, outras vezes os pais iam levar o almoço, mas no campo era assim, a gente levava almoço para fazer, numa hora tínhamos de fazer o comer e comer, fazer, cozer e comer, e muitas vezes a chover, a comer debaixo d'água, com umas saias, umas coisas de pôr nas costas, chamavam-se as saias casturinas, que a gente que tinha assim um coso, a gente enfiava, era assim que a gente passava o dia de chuva, até que depois começou, sabia quem usasse sacas daquelas das batatas, umas sacas que é assim, que, eu não sei como é que ele se chama, e até que se começou a usar uns plásticos que se fazia assim aqui uma capucha, depois enfiámos aqui um elástico, e assim se começou a usar depois, no fim de se deixar as saias casturinas. Depois, lá então se começou a usar os fatos de oleado. Foi então quando a gente já andava protegidas, desde os pés até e os petins, também não se usava petins. A partir de mais ou menos a que altura é que começaram a usar esses fatos? 1990 ou 70, 1900. Foi a partir do 25 de Abril que a gente começou a evoluir mais. Foi quando foi mais a evolução, foi a partir do 25 de Abril que as pessoas começaram a ganhar mais certeza, ou não sei o que. É assim, essas coisas assim. Mas na sua juventude, então, as coisas eram mais complicadas? Eram mais complicadas, eram. Trabalhávamos de sol a sol, íamos para a borda do Tejo daqui a pé, com enxadas e forquilhas e burros para caldeirar, e os cantas para ir pescar água, íamos pescar água da borda do Tejo, não sei se o senhor conhece, da borda do Tejo à Murta, que era do Amaral, vinhamos buscar água para dar água às outras. Quando lá chegávamos, eram os coitados, estavam cheios de sede, os cantas ficavam logo vazios. Voltámos para trás outra vez. Era uma vida muito... Portanto, começou com uma aguadeira, então, Era. a Dona Não, Lúcia. aquilo era à vez. Faziam à vez, era rotativo. Fazia-se à vez, mas no princípio, quem ia para o trabalho, que não ganhasse o preço, antes uns ganhavam mais, outros ganhavam menos, quem não ganhasse o preço, ia sempre a ser a aguadeira com a outra que ganhava o preço, era sempre acompanhada por outra que já andava lá há mais tempo. E era assim, e andámos a plantar arroz, íamos trabalhar aos domingos, íamos trabalhar para ganhar alguma coisa para comprarmos um enxoval. Eu andava na fábrica do papel, até tinha, a gente esperava às 5, depois vestíamos a roupa de ir para o arroz, vestíamos uns canos, vestíamos uma saia, fazíamos uns calções com os alfinetes pregados nas saias, e a gente lá ia da fábrica, né, que andava mais preparadas, né, e depois íamos para o arroz, fazer mais horas para a gente comprar o enxoval. Eu comprei o meu enxoval, que vê quando casei, a quase todos com as horas que a gente ganhava ao domingo. Íamos trabalhar ao domingo e às horas que fazia na fábrica, era tudo assim. Fazia quando saía da fábrica. Então, mas quando trabalhava no campo, ganhava mais ou menos quanto ao dia? Recorda-se? Era pouquinho. Eu não me recordo, na fábrica do papel se ganhava 13, como é que se chamava de antes? 13 escudos e 50. Por dia? Por dia. Agora no campo era menos, no campo era menos do que na fábrica, mas não me lembro quanto é que a gente ganhava. Eu sei que a gente depois, a gente fazia cômaras com as enxadas, né, para o arroz, fazíamos cômaras e às vezes algumas não lhe apetecia fazer aquelas coisas e a gente ia, que ela apetecia fazer, ia na vez delas e elas davam mais 25 tostões à gente, 25 tostões, para a gente ir na vez delas porque elas não lhe apetecia ir para aquilo. E então a gente aproveitava tudo. Porque aquilo a gente era de enxada, antes fazia-se tudo, era tudo à mão, não era? Era desde entricar as terras com a enxada, era desde fazer os cômaros do arroz para os canteirinhos, tudo com cômaros feitos à enxada, era raspar as linhas, a erva das linhas, hoje já não se faz nada disso, tudo à enxada, era tudo. Era tudo manual, era tudo feito à mão. Tudo manual, era plantar o arroz, era ceifar o arroz, era tudo manual, era mondar, antes até se mondava o arroz, agora não se faz nada, por isso é que as terras estão todas estragadas também. E diga-me uma coisa, quem é que era o proprietário das terras onde a Dona Lúcia trabalhou? Um era o Norberto Droso, foi onde eu trabalhei mais, porque o meu pai era lá empregado dele, era guardador de vacas. E era aqui o Lopes da Costa, também, e era aqui este da Quinta que era o Coitinho, a Quinta era do Coitinho, mas o Coitinho tinha as terras arrendadas a outros proprietários, vários. E era assim, andámos dentro dos olheirões, a quase até pelo pescoço, a plantar o arroz. Era um grande sofrimento. Era com sacas de arroz cheias, a andar para aqueles cômaros que a gente tinha que levar os sacos de arroz para dentro do arroz, para dentro dos canteiros para espalhar. Andava
atrás das outras a espalhar o arroz. Aquilo antes era tudo carros de bois, ia nos carros de bois, né? Faziam os viveres assim, à parte, antes de se começar a plantar. Depois ia-se arrancar o arroz, fazia-se uns molhinhos, depois aquilo punha-se a escorrer, punha-se dentro das sacas, e depois aí chegava lá ao osso de China, a gente tinha que ir buscar as sacas para levar para dentro do arroz, às vezes a quase a cair, por cima daqueles cômoros tão estreitinhos. Portanto, as condições de trabalho eram muito ruins. Eram muito ruins. Agora é outra coisa. Embora agora não haja muito trabalho no campo como havia de antes. Agora é tudo à máquina, é o tomate, é tudo, né? Agora é tudo à máquina. Mas antes a gente era apanhar tomate, pronto, fazia-se tudo no campo, tudo à mão. O que é que a Dona Lúcia fazia nos campos? Ceifava, plantava? Nos campos plantava tomate, aqui no arroz ceifava arroz, plantava arroz, mondava arroz, endireitava as terras, fazíamos os cômoros. A gente é que preparava as pessoas, era tudo trabalho manual, a gente é que preparava tudo para começar a plantar o arroz. Depois, no fim de estar maduro, era ceifado, era montado, era tudo essas coisas feitas. E no campo a gente pedava vinhas, a gente amaroava, a gente plantava tomate, a gente plantava pimentos, a gente plantava couves, a gente plantava todas essas coisas. Quando começou a haver máquinas, era tudo à mão. Também, no campo também era tudo à mão, quando não havia máquinas. Depois o tomate também era apanhado à mão, também quando estava maduro, plantava-se à mão, era sachado, também à mão. Depois começou a haver máquinas a fazer as coisas, era descavar vinha, que é enxada, era cavar aqueles coisas da vinha a voltar a leva, tínhamos de cavar e voltar a leva ao contrário. Tudo assim. Quem não sabia, o capataz começava logo a ralhar, dizia assim, vai chamar homens a olhar para te vires dar uma... Era tudo assim. Então, mas e lembra-se da figura do capataz assim presente no Era lá. E eles eram muito duros com os trabalhadores? A gente tinha um que era um bocado duro. Era um bocado duro, mas faz conta que a gente que era dele, está a perceber? Claro. Havia o feitor, era o feitor que ia tirar o ponto, antes de tirar o ponto às pessoas quando a gente andava a trabalhar. Se a gente andava numa ladeira, ele dizia assim, ele andava sempre atrás da gente. Ele podia ver as pernas, podia ver tudo a gente. Mas o feitor não podia, coitado, ele tinha muito respeito para a gente e para o feitor. E dizia assim, rapaz, cuidado que o feitor vem aí. Coitado. E ele depois... tinha aquele respeito. Claro. Pela gente, não é? Mas também era rosca, também era um bocado de rosca. E lá à cesta, a gente às vezes íamos ferrar cedo, a tirar a folha do milho. Antes era tirar a folha do milho, fazíamos os molhos, ou depois pendurámos assim na coisa no corpo do milho. Depois tinha-se de tirar aquilo tudo, tinha-se de apanhar o milho também à mão, apanhava-se isso tudo, era tudo à mão. E então a gente às vezes ferrámos cedo e depois tínhamos 2 horas de cesta. A gente arrebica, costurámos, pronto, era a fazer um esfalo. E o que é que ele fazia? Assentava-se em cima de um cântaro de água, que elas chegavam lá. A gente chegava lá com os cântaros de água, aquilo ficava logo tudo vazio, né? Tirava-se para dentro das caldeiras, que a gente usava umas caldeiras para caldeirar. E depois a gente fazíamos sempre, areámos sempre o bordo da caldeira, que o bordo da caldeira estava sempre a brilhar, né? E a dele não, a dele estava sempre muito suja no coisa. Ele às vezes dizia assim, bebam aqui para a caldeira. Não, na caldeira. A dele estava sempre muito suja. E ele assentava-se ali em cima e a gente, por vezes, não tínhamos já mais água. Ó, Sr. Manel, dê-me a pinguinha da água. A água está assim toda, vocês chamam as dragadonas, fazem tudo. Mas ele às tantas lá dava a pinguita da água. Mas era um bocado de rosca para a gente. Claro. E havia outro capataz, que era dos homens, esse então era muito bom. A gente dizia assim. Já sei como é que ele se chamava. Este era Manel Cigonho. O outro era Carlos não sei o quê. E a gente dizia assim, o senhor Carlos é melhor para os homens que você é para a gente. Mas porquê que você é assim? Mas coitado, lá tinha aquela maneira dele. Então, ou seja, mas havia um capataz para os homens e um capataz para as mulheres? Era. Uma vez andámos numa vinha e há uma que vai fora. A gente ia fora, era fazer as necessidades. E os homens andavam para as contas dali e a gente andava dali. A pessoa, em vez de ir fora para lá, ia para ali. E ele dizia assim, deixa de... Estás ao pé de um para ir para o pé dos poucos. Ele tinha muito respeito para a gente. Ele não queria que se passasse nada com a gente. Mas pronto, era assim. Porque sabia-se que os homens andavam lá do outro lado, mas os homens não viam nada, né? Mas porquê é que havia essa separação entre homens e mulheres?
É pá, porque pronto, já era diferente. Os homens faziam outros trabalhos, era espetar paus, era tudo. A gente agora para nós também já fazíamos. Agora já espetámos paus também, as mulheres agora já faziam tudo. Umas bazucas em ferro, truca duas, uma de cada lado. Espetámos ferro nas vinhas, espetámos paus. E nessa altura havia a noção de que os homens recebiam mais do que as mulheres? Recebiam. Pá, não recebiam. Pois. Recebiam mais. Mas havia essa noção na altura Havia, de que... havia. Então não havia. Essa noção que eles recebiam mais que a gente, depois, claro. A gente não podia dizer nada, não é? Só a partir do 25 de abril é que se começou a evoluir mais. E a gente sabia mais coisas, não é? Que a gente não sabia nada. E cá, quando foi o 25 de abril, eu nem sabia o que era um golpe de Estado. Eu pensava que o golpe de Estado que era, sei lá, esfaquearem a pessoa, sei lá. Claro. Não sei o que era. Não sabia o que era. Qual é que era o ambiente entre os trabalhadores no campo? Entre ajudavam-se? Como é que era a jornada de trabalho? Às vezes era bom. A plantar arroz é que era um bocado difícil. Era mais duro? Era, quer dizer, havia mais gente assim, como é que é dizer? Gente mais manhosa. Quem ia à ponta, aquilo havia às pontas, né? O rancho era às vezes muito comprido, não é conforme era os canteiros. Quem ia à ponta ia sempre um bocado mais à frente. E depois nunca carregavam para as outras. E é que a gente às vezes embirrávamos umas com as outras, porque vais aí tão longe, porque é que não carregas para aqui? E outras iam com um eito muito largo, depois não queriam lá, acompanhavam as outras. Era tudo assim. Mas era uma coisa divertida. A gente cantava, a gente quando era a furar o almoço, dizia assim, quem é que leva a gaita? E depois a gente todas a correr, depois a gente via qual é que era a última a furar. Depois fazíamos assim. Quem é que vou? Foi fulana? Não, foi Beltrana. Não, foi Cicrana. Não. Quando chegamos ao nome dessa, então foi fulana, foi. Pum para o cu dela, que é mais desguiçada. Pum para o cu dela, que é toda pelada. Depois fazíamos assim, Zé, traz de lá, deixa-lo ir. Anda agora aí uma moda. Deixa-me rir. Era assim, a gente cantava. A gente cantámos muito. Ou seja, mas embora as condições de trabalho fossem duras, as pessoas eram... Eram mais animadas. Pronto, havia mais alegria, a gente fazia mais coisas. Agora não. Agora está tudo morto. Pronto, eu acho que está tudo morto, já não há atividades nenhuma, já não há coisa. Mas a gente mesmo assim, antes no trabalho, a gente brincava muito. Até para o carnaval, a gente mascarávamos todas lá, que a gente fazia o almoço, vimos pelo caminho todas mascaradas, todas as coisas. Era assim, uma coisa. A brincarmos. Portanto, a vida era dura, mas ainda havia espaço para... Era dura, mas a gente tinha espaço para brincar. Qual é que era a percepção do país nessa altura? A Dona Lúcia, por exemplo, tinha a noção de que vivia num país em que não havia liberdade de expressão, em que as pessoas não se podiam expressar? Quer dizer, eu nunca pensei bem na liberdade de expressão. Eu só pensava era assim. Quando era para votar, só vinha o voto para o meu pai. Não vinha para mais ninguém. Era do Salazar, não é? O voto vinha só para o meu pai. Eu nem sei se ele votava, se não. Eu nem sabia nada disso, via votos. Se via aquilo lá no papel. Aquilo não sabia se era para votar, se não. Eu só tinha noção das coisas a partir do 25 de abril, porque a gente antes não tinha noção, andávamos. Só ouvia dizer que não se podia falar em delegados, e o bacalhau era delegado, era assim. A Dona Lúcia tem recordação do Humberto Delgado Tem e das eleições? Que a gente não podia falar nisso. A gente não podia falar com o bacalhau que era delegado. Porque se tivesse alguém que diziam que era da PIT, a gente era logo apanhadas, porque aqui houve muita gente que teve... Só de dizer a palavra delegado. Delegado e outras coisas. Claro, eu acho sim, que eram outras claro. coisas. Mas havia aqui muita gente que eram informadores da PIT. E as pessoas sabiam quem eram os A gente não informadores? sabia. A gente não sabia. Não sabia? Eu não sabia. Só a partir do 25 de abril é que eu comecei a saber. Mas eu antes não sabia. Nem sabia sequer que havia PIT. Mas a Dona Lúcia, então, mas tinha a noção de que não podia se expressar Pois, não podia livremente... expressar, porque ao que não se podia expressar. Ok. Então, e a Dona Lúcia começa a trabalhar na fábrica de papel a partir de que idade, mais ou menos? Aos 14 anos. Ou seja, então trabalhou no campo e também trabalhava na fábrica de papel? Ou... Não. Eu primeiro fui para a fábrica do papel. Depois da fábrica do papel é que fui para o campo. Depois eu fui para o campo porque fui castigada na fábrica do papel. Eu e mais umas poucas. Porque a gente ali na fábrica do papel fazíamos muita hora. Era feriados, nem havia feriados, portanto não havia feriados. Claro. Era para o carnaval, que era o dia que a gente tinha para brincar, era os dias de carnaval. Era no dia de carnaval a gente ficava a fazer horas. Eu cheguei para já nem conhecia os meus pais, a gente vinha de lá às tantas da noite, a fazer horas.
E depois, uma vez pelo carnaval, eu nem era de bailarico, eu não era nada dessas coisas. Mas havia lá muitas que eram e gostavam de vir à matiné, que havia antes aqui matiné. O que é que elas fizeram? Fizeram uma espécie de uma greve. Uma espécie de uma greve. Queriam vir à matiné. Chegou-se às 5 horas, quiseram-se vir embora. Elas vieram-se embora e vim também. Mas a Dona Lourdes participou também na greve? Então, pois elas vieram e vim também. Claro. Então, o que é que acontece? No outro dia, quando a gente lá chegou, aquilo era por números, ainda me lembro o meu número, que era o número 49. O número 49, o número tal, o número tal, o número tal, o número tal, eram muito poucos. 3 dias para casa de castigo. Cheguei, as outras depois já não foram pedir logo para ir para o rancho do Norberto, que era de onde eu estava mais a trabalhar, era o Norberto. E eu depois dizia assim ao meu pai, eu não quero ir para lá, as outras todas vão para o Norberto e eu não vou. E o meu pai dizia assim, mas como é que tu vais para lá, vais cavar com as mãos? Onde é que eu tenho as ferramentas para tu ires, as enxadas? Mas eu não quero ir, voltei, até que ele não me comprou as ferramentas, não deu, e ele estava a trabalhar por conta dele, do Norberto, e tinha logo lá que a vida dele, pedisse, não era? Voltei outra vez eu e outra colega, voltámos outra vez à fábrica de papel. Chegámos lá, deram outro castigo, que a gente trabalhava na fábrica, na parte de baixo, que era mais asseado já, era esquia papel, era coisa, e havia a fábrica, a parte de cima, que era esquia papel. Mandaram a gente para a parte de cima esquia papel, foi outro castigo. Eu tinha uma irmã que morava lá no sítio onde o meu pai morou também, casou-se para lá, e a minha mãe ia lá levar-me o almoço. E eu cheguei lá e disse assim, eu já não quero ir, eles castigaram-me outra vez, eu já não me apetece ir para lá outra vez. E nessa altura tinha à volta de quê? De 14 anos? Mais ou menos, 14, 15 anos. E a minha mãe disse-me assim, então se não queres ir, não vais. Ao almoço, só fui trabalhar até ao almoço, só pus nesse dia. Levei um chalho, antes usava-se aqueles chalhos com cadilhos, assim, para a gente se aquecer. Levei um chalho e deixei lá o chalho naquilo. Ela disse para eu não ir. Eu depois almocei, fui tudo por trás, ninguém me viu. Tudo por trás, fui buscar o chalho e vim e deixei lá os 13,50 € desse dia, nunca me pagaram e pronto. Foi assim. E deixou a fábrica de... Foi a mestra é que foi culpada. Aquilo naquele dia, a mestra é que foi culpada. Porque abalou a chorar, ela prometeu à gente, se a gente escolhesse, era escolher papel, eu e outra, se a gente arranjasse uma carrada de papel até às 5 horas, que às 5 horas vinhamos embora. A gente fez tudo por tudo para arranjar a carrada do papel. Depois chegou-se às 5 horas, ela abalou para o escritório, vendo lá e disse assim, a Lúcia vai escolher 5 horas de segunda para primeira, não sei o quê, a outra vai escolher não sei quanto para fazer outro formato de papel, não sei. Tá, a gente vai aqui ficar. Foi aí que elas depois se irritaram e pararam. Ela abalou a chorar para o escritório, que a gente, dizer ao patrão, que a gente não queria trabalhar. Pronto, eu por mim, não podia diferença nenhuma à matinê. Mas pronto, elas vieram-se embora e vim também. Mas havia a noção de que fazer esse tipo de greves era perigoso? Não havia, a gente não tinha noção disso. A gente não tinha noção. A gente não tinha noção que aquilo era perigoso. Só foi perigoso, foi para o patrão. Fez aquilo assim à gente e não sabia. A gente não sabia. Mas elas depois vieram-se todas embora e eu depois acabei por vir embora também. Foi no dia de carnaval que isso aconteceu. Eu cheguei a pontos, eu esperava sempre ali para o meu pai aqui, que o meu pai, eu sofri muito mesmo na fábrica do papel. O meu pai é que me vinha sempre buscar porque eu vinha sempre de noite. Embebedava-se. Quando ia para casa já ia bêbado. Eu estava ali horas à espera numa loja, uma senhora que aqui vivia tinha uma loja, estava ali à espera horas, por mim que eu fosse para casa. Foi um grande sofrimento, mesmo a trabalhar na fábrica de papel, era assim, porque o meu pai não ligava importância, era coisa. E pronto, e a vida tornou-se assim, depois no fim do castigo, o meu pai fez-me aquilo, vais trabalhar com as mãos, e eu voltei para lá mesmo naquela coisa, eu e outra. A minha mãe depois disse, era aqui que eu ia. A minha mãe depois disse assim, então não vais, eu voltei lá, fui buscar aqui. Depois ao fim de um tempo, o engenheiro disse à mestra que precisava lá de outra pessoa. E a mestra disse-lhe para ele, olha, vou falar a fulana. E ele disse assim, vai, que ela era uma boa rapariga. E ela veio-me falar outra vez para lá voltar. E ele disse assim, olha, senhor Maria, ela chamava-se Maria. Enquanto aquela mulher lá trabalhar, eu nunca mais volto lá à fábrica, que era a tal mestra, que era a nossa, que fez aquilo naquele dia. Prometeu uma coisa e depois foi fazer outra. Enquanto aquela mulher lá trabalhar, eu nunca mais para lá vou. E não fui.
E nunca mais voltou à Nunca fábrica mais de lá papel? voltei. Portanto, trabalhou sempre no campo a seguir Depois a... trabalhei sempre no campo, pronto. Não, depois ainda punha à fábrica do tijolo. Então, mas nessa fábrica de papel, qual era a dimensão da empresa? Quantos trabalhadores é que lá trabalhavam Eram nessa muitos naquela altura? altura. Eram muitos ainda? Eram muitos. À volta de quantas pessoas, mais ou menos? E sei lá, 100 e tal, se calhar. Então passava a centena de pessoas Era. Antes trabalhava ali muita E a gente. fábrica era importante para a Era. economia aqui da região? Era importante, era. Trabalhava ali muita gente, muita gente, muita gente. E depois dele lá para lá, trabalhou lá muita gente lá. Mas esse papel era depois... Era papel, era resmas de papel, era papel a cartolina, era papel para fazer cartuchos, pronto, tudo, antes era tudo em papel, não era? Os coisas do café, os do açúcar, a gente era tudo à quarta e ao meio quilo, não era tudo assim. E a matéria-prima estava aqui na terra? Não, ou... ia para fora, ia lá. Não, mas para fazer o papel, a matéria-prima para fazer o Vinha papel. coisas para fazer, Ok. vinha de outros lados para a gente fazer. Portanto, então, Dona Lúcia esteve na fábrica de papel, depois foi trabalhar para o campo. Depois voltei à fábrica do Pereiro, e depois da fábrica do Pereiro, casei-me. E depois voltei ao campo outra vez. A fábrica Do Pereiro, que era fazer tijolo. E isso mais ou menos em que ano? Quando é que foi para a fábrica do tijolo? Então, olha, eu casei, andei lá há 3 anos. Eu casei-me em 1960. Ai, já não sei quando é que me casei. 60, 69 parece que. Eu andei lá há 3 anos, portanto foi 69. Em 66, mais ou menos, Pois, então. 66, 1966. 65, mais ou menos. E como é assim. que eram as condições de trabalho aí nessa fábrica? Aí não eram más. Os patrões não eram ruins. Os patrões, se a gente passasse ao pé deles, que não dissesse a Deus, eles estavam logo à nossa espera se alguém tinha tratado a gente mal. Era logo. Uma vez aconteceu-me isso, ia para a casa de banho, mas ele estava a falar, um patrão estava a falar com o outro, e eu não disse a Deus, né? Não estava a estragar a conversa. Quando venho da casa de banho, o patrão estava à minha espera. Então, Luís, eu não sei se a Deus passa-se alguma coisa contigo. Não. Então o senhor estava aí a falar com o outro, e eu não... Isso, os patrões eram bons. Até esse patrão... Há dois que não vieram ao meu casamento, mas depois deram uma prenda. Até esse patrão foi sempre contra a gente trabalhar da fábrica para se casar. Então, mas que ideia é de vocês de avalarem do trabalho para se casarem? Pois, Isso não mas tem lógica nenhuma. naquela altura era normal. Pois, e então, aí depois ele até me disse, se te arrependeres um dia, a porta está sempre aberta. Está bem, obrigado. Portanto, aí havia mais cuidado. Havia um E as diálogo. condições de trabalho eram Pois, melhores? ali era diferente. Ali uma vez deram umas fardas à gente e umas coisas para meter na cabeça, e havia uma festa no Cargal. E depois veio ali pessoas visitar a fábrica, ali no papel. E depois o engenheiro era assim lá, nesta casa, quem não trabalha não come. Que era na comida na festa. Nesta casa deste homem, quem não trabalha não come. Era assim. Era mais duro. Era para a gente mostrar o trabalho às pessoas, e a gente estava ali a mostrar o trabalho às pessoas e ele a dizer aquilo, por volta da gente. Bem, mas também foi uma coisa que... Há lá uma pessoa que me bateu. Uma trabalhadora. Eu tinha 14 anos, era menor, não era? E depois eu fui para o escritório a chorar e a fazer queixa. A gente tinha de passar uma divisão para ir para o escritório do patrão e de uma empregada que ele lá tinha. E eu a chorar e ele disse assim, conta lá o que é que se passou contigo, rapariga. E depois eu contei. Ele depois mandou chamar a mestra depois contou tudo que me tinha dito. E depois ele disse para a mestra, agora vais por baixo e mandas aquela senhora para casa, 3 dias de castigo. Ele era assim, dava logo castigo. Aquela que me bateu, mandou para casa 3 dias de castigo. Portanto, essa prática do castigo era recorrente. Era. Usava-se muito. Era. E então nunca mais para lá foi. Essa nunca mais lá voltou. Nunca mais lá voltou. Meu pai ainda quis ir fazer queixa dela, mas depois não fui. Eu era menor. Porque a gente andava aquilo, a gente tinha que ir buscar fardos, tudo em braços. E ela andava a fazer paródias atrás da gente e não empurrava. Nós dava a gente a empurrar o fardo e dizia assim, mulher, e ajuda a gente aqui a empurrar o fardo. E ela danada comigo, vendo lá e dá-me um empurrão e diz assim, vais daqui, imbecil. Eu não sabia o que é que havia dizer, não tinha 14 anos, imbecil é você e a sua filha. Eu também não tinha nada para lá chamar a filha, mas... Claro. A filha não estava lá. Disse o que lhe veio à cabeça. Isso me veio à cabeça. Venho de lá desnorteada lá do armazém, estou na balança, anda aqui uma pessoa a aturar-me
Disse uma palavreada, agora não posso dizer, né? Estou a ser entrevistada. Foi o que lhe veio à cabeça, foi o que lhe veio ao coração. Mas aqui está uma coisa, entrou na balança, da gente pesava os factos, a gente também tinha de pesar aquilo. Mas a gente passou a ler coisas também terríveis. Era isso que eu também lhe ia perguntar, Dona Lúcia. Qual é que era o ambiente entre as operárias nessas fábricas? Quer dizer, havia ambientes bons, mas entre os mestres havia coisas ruins. Não, mas qual é que era o papel dos mestres dentro da fábrica? Era de mandar na gente, pois era de mandar na gente. Uma espécie de capatazes, só que na fábrica. Pois, e como era na fábrica já eram mestres. Os mestres às vezes eram amantes desta e daquela, né, de coisa. E houve lá problemas também por causa disso. E era assim, a coisa. Mas as operárias davam-se bem, havia... Dámos-se bem, só que a gente desconfiava quando o mandava com ele. Que ele era... Pronto, a gente desconfiava logo. E havia pessoas que iam verificar se era verdade ou não. Eu nunca me deu para isso. E verificar se era verdade. Mas havia algumas que iam verificar. A Dona Lúcia sabe se havia algumas operárias assim organizadas politicamente? Não. Nunca teve essa noção? Não, nunca tive essa noção. Nunca tive essa noção de serem organizadas. A gente brincava lá muito, brincámos lá muito à hora do almoço e tudo. As nossas brincadeiras eram todas à hora do almoço. Não havia noção de nada dessas coisas. Não havia noção. Só havia as secretas que a gente não sabia. Ou seja, não havia nenhuma contestação assim mais organizada? Eram tudo... Não. Houve esse exemplo da greve, mas isso foi um exemplo espontâneo. Foi o exemplo só da mestra fazer aquilo à gente. Claro. A gente nem sabia o que é que estava a fazer, se era uma greve. E só sabia que era uma greve para a partir do 25 de Abril. Nem. A gente não sabia que era uma greve. Pensámos em parávamos. Pronto. Porque aquilo era assim, era eu que escolhia o papel, era a outra que ia contar, que aquilo eram certas cartolinas para uma resma de papel, era outra a bater o papel, aquela gente toda parou. E depois também era outras numa guilhotina a cortar o papel todo a direito para ir como devia de ser, né? Fazer as resmas. Aquilo tudo parou. Eu parei também, pronto, porque não me interessava virar. Eu não sabia dançar, não me interessava virar aquilo. Então a Dona Lúcia casa em 1969, pois. Certo? E larga o trabalho na fábrica do papel. Na fábrica do tijolo. Na fábrica do tijolo, peço desculpa. Pois. Custou-lhe muito largar o trabalho, ou não? Custou muito, mas também me queria casar, olha. Custou muito, depois fui fazer searas por minha conta, searas de tomate. Isso já num terreno seu? Não era meu, era também a renda. Era um X para a gente e um X para o patrão. Okay. Andei 2 anos, pronto. Foi assim a minha vida, depois teve aquela infelicidade também do marido morrer cedo e pronto. Lembra-se do dia 25 de Abril de 1974? Lembro. Até não lembro. Então era aí que eu não sabia o que era um golpe de Estado. Pois. Andava a descavar vinha ao pé da ponte de Valcavalos. E era uma escuridão tão grande que lá vinha. E eu pensava que era a guerra que já lá vinha. E havia lá um escrivão. Andámos para o Rafael Duque, não sei se conhece a coisa do Rafael Duque, não conhece. E andámos a descavar vinha ao pé da ponte de Valcavalos. E depois tínhamos lá um escrivão que ia tirar o ponto à gente, ia tirar os nomes e aquilo tudo. Era Esteve, ele era daqui do Lume também. E dizia assim, a gente dizia assim, Esteve, mas eles ainda não fizeram o golpe de Estado. E cá pensava que o golpe de Estado que era, sei lá, não sabia que era para se entregarem. Isso no próprio dia 25 de Abril? No próprio dia 25 de Abril. Vinha uma escuridão muito grande e a gente pensava que era a guerra que já lá vinha. A gente assim, havia uma escuridão tão grande lá dos lados de Lisboa. E havia um homem daqui que estava em Lisboa. E não sabiam o que era feito dele. Ai, cara, desta hora já mataram o homem também. A gente assim, Esteve, ele chamava-se Esteve. Então você não sabe nada daquilo. Então o homem nunca mais se entrega, que era como é que ele chamava? O Marcelo Caetano não se quer entregar. Mas a gente dizia assim, mas para que o homem não se entrega? Mas para que estão a fazer isto? Para que o homem não se entrega? A gente pensava que não gostava nada, nem fazer aquela entrega. Passar... Claro. Não sabia o que Só depois, mais tarde, é que mais tiveram a noção das coisas. Mais tarde é que a gente começou a evoluir, é que tivemos a noção, é que começámos a ouvir, é que começámos coisas. Eu comecei a ir à festa do Avante, ou depois ouvia muitas coisas, muitas histórias lá, e muitas coisas assim, comecei a ouvir o que era o 25 de Abril. Foi à festa do Avante? A primeira festa do Avante foi à primeira festa? Fui à primeira festa do Avante, e aí é que eu comecei a ouvir muitas histórias de antigamente, que havia aqueles jornais secretos, que passavam para uns e para os outros, e é que eu comecei a ouvir estas histórias todas. Por exemplo, a Dona Lúcia lembra-se das primeiras eleições para a Constituinte? Lembra-se desse dia? Lembro. Foi votar nesse dia? Pois, sim, senhora. Que a gente nem podia falar. Não é que no princípio das eleições
a gente não podia falar, íamos votar, agora já não é assim. Íamos votar, estamos todos na fila, tínhamos de estar todos caladinhos. Eu até me lembro que havia um senhor daqui de Urno, estava sempre assim, a levantar as calças por cima, mas era sempre assim. E eu atrás dele a rir sempre, cara, que ainda vou por isso. Claro. Mas do que é que se recorda desse dia? As pessoas estavam alegres por ir votar? Estavam animadas? Alegres, as pessoas tinham de estar todas caladas naquela altura. Pois. Ninguém sabia o que era votar, não é? Mas houve muita participação das pessoas? Houve muito mais que o que há agora. Claro. Agora ainda há menos. Naquelas alturas havia muita gente a votar. Agora, Aliás, essas eleições foram as mais participadas. pois até ao foram, dia de pois hoje. foram. A Dona Lúcia presenciou algum tipo de greve ou de manifestação aqui Não. Só fiz aí umas coisas quaisquer, mas foi poucas. Não, nunca fiz nada. E nessa altura, no pós-25 de Abril, já estava a trabalhar no campo outra vez? Já. E sentiu que a sua vida melhorou a seguir ao 25 de Abril? Com o Melhorou, 25 de então, Abril? olha, eu na fábrica de papel e na fábrica do Benente tinha feriados. No campo não havia feriados, não é? Agora no campo já há feriados. A gente não tinha feriados, por isso é que gostei que isto evoluísse, porque o primeiro, já sei quem foi o primeiro, o Vasconcelos. Muita gente dizia assim, o Vasconcelos, e dizia assim, olha, e cá nasceu o quê? É só, mas a gente tem que estimar bem, porque foi ele que deu os primeiros feriados ao pessoal do campo. O pessoal do campo antes nunca tinha feriados. Porque é que nas fábricas havia feriados e no campo não havia? E daí, desse homem para a frente, é que começou a haver feriados no campo. E recorda-se do Vasconcelos Até nessa me altura? recordo-me bem, porque foi um homem que deu os feriados à gente no campo. E a gente antes não tinha feriados no campo. E na fábrica do papel já havia, na fábrica do tijolo já havia, e aquele homem deu os feriados no campo às pessoas. Pronto, foi quando aquele homem para lá foi. Esteve lá há pouco tempo, coitado também. E as horas de trabalho também E as diminuíram. horas de trabalho, Passou a ser 8 horas, pois, não é? Pois, as horas de trabalho também diminuíram e deixámos de ir ao sábado também. E passaram a ganhar mais também? Passámos a ganhar mais, tu viu? E depois começou a ir. E a gente começou a ter mais coisa de pedir dinheiro aos patrões. Olha, o plano já paga mais, o plano já paga mais. Olha, não sei o quê. Pois eles tinham que pagar mais, senão a gente passava-se para os outros. Porque a gente depois passava-se para aquilo que desse mais, não era? Reformei-me aos 64 anos. Portanto, até aos 74 anos trabalhou sempre no campo. Trabalhei no campo, mas andei 2 anos aqui na junta. 2, 3 anos. Mas nessa altura em que trabalhava no campo, como é que as condições de trabalho evoluíram? Plantava tomate com máquinas, já se plantava. Pronto, já era tudo mais assim, a coisa de máquinas. Já se fazia mais trabalhos assim, à base de máquinas. Portanto, as condições de trabalho melhoraram também. Mudaram para um lado, mas pioraram para o outro. Começou a haver menos trabalho para as pessoas, não é? Mas agora também já não há pessoas para irem para lá fazer nada. E a vindimar, começou-se a vindimar também com as máquinas. Antes era tudo à mão. Claro. Era aceitar tomate com os cestos, elas vinham com os cestos, caixas, antes até era caixas. Agora até começou a ser cestos. Caixas de tomate e outras estarem a avaliar por dentro dos carros, então era difícil a carregar os carros. Agora não, agora era tudo em máquinas. E falou aí também que trabalhou para a Junta de Freguesia, certo? Depois trabalhei, Aqui foi os últimos de anos que um- trabalhei, foi na junta, da junta, depois é que entrei para o desemprego, e depois do desemprego é que me reformei. Então, e o que é que fez durante esse período que trabalhou na Junta? Trabalhei na junta, olha, barrei ruas, caiei, pintei e cavei. Pronto, fazíamos assim várias coisas. E depois reforma-se aos 64 anos. Depois reformo aos 104 anos. Tendo em conta a sua história de vida e o seu percurso profissional, e uma vez que sempre esteve ligada aqui à terra, como é que hoje em dia olha aqui para a sua terra, para o Ulmo? Ai, eu olho, hoje em dia, olho, cá há coisas que acabaram, que nunca mais voltaram. E já voltam. Temos agora a escola, é o que dá mais animação à gente, é a escola dos séniores, fomos mais aqui, mais ali. Tínhamos o centro de dia, tínhamos também um convívio à quarta-feira, veio a pandemia e tudo isso acabou. Pronto, agora nunca mais tivemos a convívio. Íamos a muitas excursões do centro de dia e tudo, a nossa coisa era essa. Agora veio a pandemia, desmoralizou. Sendo que o despovoamento afetou aqui muita terra, ou não? Como? O despovoamento, acha que afetou aqui a terra? Afetou muita terra. Antes havia aí uma sociedade, as pessoas iam aos bailes, tudo isso acabou. Pronto. Está muito morta a vila.